Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui e muito animado por ter hoje aqui esse convidado tão especial com o nosso amigo pastor Luciano Subirá, que já teve várias vezes no nosso canal e sempre agrega muito pra gente. E a gente quer falar de dons espirituais. Então, como é que faz para vencer a vergonha de se mover nos dons espirituais, né? Porque o pessoal começa a ter contato com isso, começa a ver, poxa, eu posso me mover em cura, posso me mover em profecia, palavra de conhecimento e tal, mas parece que chega na hora, né? Deus até te dá uma palavra, mas chega na hora você trava ali e a vergonha é um dos principais motivos. Como é que alguém poderia vencer essa questão? Bom, eu mexeria de novo no que a gente falou, entendendo o propósito que é pelos outros, a gente tem que tirar um pouco o foco da gente. A maioria tem medo porque ele está muito preocupado com a reputação, né? Então, assim, o maior questionamento de todo mundo é, e se eu errar? Exato. Né? Então, muitas vezes o medo de errar e se expor me impede de checar se aquilo era ou não era de Deus, né? Então, a gente precisa sair do terreno do egoísmo. Eu costumo dizer para as pessoas, às vezes só tem uma forma de checar se aquela manifestação do Espírito Santo está vindo ao nosso coração ou não é. É indo lá e conferindo. Então, o arriscar, entre aspas, a reputação não precisa ser algo tão complicado se a gente entender que os dons podem ser administrados de forma simples. Então, a instrução que eu recebi logo no início, quando eu queria entender isso, né, foi de um pastor que dizia, não chega dando carteirada profética, assim diz o Senhor. Né? Vai lá e checa, faz uma sondagem. Né? Olha, por acaso está acontecendo isso com você? Por acaso, né, tem isso, isso, isso? Eu falei, e se a pessoa falar que não? Né? Ele falou, não, então tá, só curiosidade e vaza. Mas se falar que sim, né, você vai ter uma confiança a mais na hora de ministrar ou de liberar algo. Então, a gente tem que entender que não tem forma de aprender a mover nos dons a não ser movendo. Né? Ninguém aprendeu a andar de bicicleta de outra forma, a gente aprende a andar andando. Sim. Ninguém fez um cursinho no Senac, né? Primeiro só aula teórica, olha, bicicleta, porque biciclo é 2 rodas, isso aqui é o banco que os antigos chamavam de selim, não tinha isso. A gente ia logo para aula prática. Né? A única noção básica de equilíbrio que meu irmão mais velho me deu, falou, vai cair para a direita, vira o guidão para a direita, vai cair pra... Então no início eu andava em zigue-zague até aprender a lidar com aquilo. Mas tudo na vida é basicamente assim. Eu não fiz um curso sobre paternidade. Sim. Eu aprendi a ser pai com a chegada dos meus filhos. É lógico que eu procurei me informar com a Bíblia, com outros, mas tem detalhes que é o dia a dia. Fazendo, né? Então, por exemplo, quando o Israel nasceu, que é o nosso primeiro, cara, a gente andava com 2 potes. Um pote cheio de chupeta no início do dia, um vazio. E terminava o contrário. Porque ele ia derrubando no chão, a gente trocava a que caiu no pote inicialmente vazio e tirava... Né? Ia trocando, porque aquele medo de contaminar a criança. Cara, quando a Alissa nasceu 3 anos depois de Israel, derrubava a chupeta no chão, limpava na minha boca, tuchava na boca dela, né? E ela nunca teve problema com isso. Então, assim, alguns medos e excessos que a gente tem, eles vão embora com o tempo e a prática. Então, as pessoas precisam entender que aprender os dons é uma coisa muito prática. Mas eu acredito também que uma outra dificuldade... Não sei se eu estou antecipando uma pergunta que você já tinha, qualquer coisa você me segura. As pessoas não entenderem a simplicidade dos dons. Porque quando a gente fala do sobrenatural, a maioria tem um conceito, uma ideia de uma coisa muito mística, ou, traduzindo isso, muito complexa, tipo, não é para mim, isso é só para os imortais. Então, a sensação que eu tinha quando eu via testemunho de muitos pregadores, da forma como Deus usou eles, eu olhava para os caras com misto de tristeza e alegria. Né? A alegria, quer dizer, que bom que Deus usa o cara e a gente vê coisa acontecendo hoje. Tristeza que eu pensava, nunca vai acontecer. Eu cresci comigo. num contexto também de Né? igreja então, bem na minha pentecostal. Cabeça, era só pros Era exatamente isso. Assim, eram uns escolhidos. E os pentecostais ainda valorizam. Eles ainda valorizam um formato que a coisa soe bem extraordinária. Sim. Né? Não acho que é nenhuma maldade, é uma escola de comportamento que vai se repetindo. E isso às vezes dificulta. Agora, quando eu comecei a conhecer de perto essas pessoas que tinham experiência e fazer perguntas, eles me mostravam que era uma coisa tão simples, tão, não vou dizer tão natural, porque tem o elemento de inspiração do Espírito Santo, mas tão acessível, que isso começou a me ajudar. Né? Então, o pastor que mais me ajudou, quando eu tinha 15 anos de idade, ele falou, olha, as pessoas mistificam demais. Eu mesmo fui fazer perguntas para ele. Né? Cara,
Como que você ouve a voz de Deus? Porque quando eu vi um homem, uma mulher de Deus, dizendo Deus me disse, imaginava alguém andando por aí ouvindo vozes. Né? Depois eu comecei a conversar com a maioria dizia, não, eu não ouço uma voz audível. Eu lembro que perguntei para esse pastor, mas se você não ouve uma voz audível, como que você ouve Deus? Aí ele fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Não. Né? Deus não fala necessariamente só por meio de uma voz, mas não fala por uma voz, fala como? Né? Aí eu lembro que um desses simplificou. Né? Ele perguntou para mim, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Né? Ele falou, se você foi bem dramático, se você saísse pela porta da igreja agora, um caminhão já manda carregar, te atropelar, se fizesse picadinho de você, você tem certeza que você ia ao encontro de Jesus? Eu falei, tenho, mas não tenho um pingo de dúvida. Ele falou, mas você já viu Jesus ressuscitado para saber se ele existe? Eu falei, não. Você já viu o céu para saber se isso é verdade? Eu falei, também não. Ele falou, você já teve alguma prova de que aquilo que você crê existe? Eu falei, não. Ele falou, então como que você sabe que é verdade? E eu respondi para ele, eu sei porque sei porque sei. Né? Eu hoje aumentaria, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei, porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas eu sabia que eu sabia muito. Né? Aí ele falou, então pelo menos se eu ouvir uma voz, Deus anunciando seu nome, né, dizendo que você foi bem-vindo à família. Falei, não ouvi. Ele falou, mas mesmo sem ouvir e sem ouvir, sem ter uma experiência extraordinária, você sabe? Falei, sim. Aí ele falou, então eu vou te explicar qual é a fonte da sua sapiência. Me lembro que foi nesse dia que eu aprendi a palavra sapiência. Aí ele falou assim, Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Né? O verbo testificar significa testemunhar. Agora, se o Espírito testemunha no nosso Espírito, a Bíblia está falando de um testemunho interior. Né? Então, eu sei por uma convicção que não é um pensamento, não é um sentimento, não é os sentidos, a visão ou o ouvido, é mera e simplesmente uma convicção interior. Aí depois de me mostrar que é assim que o Espírito Santo testemunha a certeza de salvação, ele olhou para mim e falou, se num assunto tão importante como essa segurança do crente, certeza de salvação, Deus não precisa falar de forma espetacular, mas de forma simples, o que te faz acreditar, ele me disse, que Deus não possa falar conosco em outras áreas da mesma forma, com a mesma simplicidade. Tem um curso na plataforma Na Mesa, né? Na Mesa Jesuscope. E a ideia é essa, você sentar à mesa com o pastor Luciano e o curso tem 18 aulas, cara, algumas horas de aula, tem certificado, tem um PDF que vem junto para você fazer o curso. E uma das aulas é exatamente sobre simplicidade, porque é uma chave você entender que é simples o negócio. Você achar que é complexo, que é para poucos, é para alguns só, isso trava. O resultado, eu gosto de dizer, pode ser espetacular, mas o processo é simples. O pastor Luciano Subirá fez um curso aqui no Jesuscope junto com a gente, Na Mesa Jesuscope. Você vai poder sentar à mesa com ele, cara, e aprender sobre dons espirituais. São 18 aulas, tem certificado, tem um PDF para você acompanhar. Você não pode perder. E aproveita que nessa semana o Na Mesa está com 50% de desconto, o acesso total. Presta atenção, 149, 11 cursos, ou seja, menos de R$15 cada curso. Tem Luciano Subirá, Dons Espirituais, Aprenda a Pregar com o pastor Josué Gonçalves. Eu tô dando um curso de mídias sociais. Eu, junto com o Thiago, dou um curso de como descobrir o seu propósito. Só isso já muda a sua vida. Marcos Madaleno ensina sobre liderança de jovens. Alessandro Vilas Boas, adoração. Bibotalk, o Rodrigo Bibo, teologia, interpretação bíblica, como ler mais. Tem muita coisa lá para você explorar durante um ano as aulas. Então aproveita, 50% de desconto nessa semana. Então corre, o link tá na descrição aqui. Ei, se esse vídeo te abençoou, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, pega esse link e manda para todo mundo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!